Nós não teremos tempo hábil, obviamente, para ver todos esses salmos. É bastante salmos, né? Faz as contas aí. 15 salmos, né? São 15 salmos, então não dá. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro salmo dos salmos de peregrinação, hoje 120, e vamos fechar domingo que vem com os dois últimos, que são os que fecham, né, esse bloco aí dentro do livro de Salmos. E hoje eu quero começar colocando para você uma divisão didática do livro de Salmos, que vai te ajudar, inclusive vai te encorajar a ler mais Salmos. O livro de Salmos é um livro muito importante para a fé cristã, não só porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é importante para nós, mas porque é um livro que tem esse propósito de nos encaminhar, nos encorajar a uma vida de adoração diante do Senhor. Tudo indica, segundo alguns estudiosos, que o livro de Salmos ele foi compilado definitivamente após o exílio. Tem controvérsias disso, mas possivelmente foi isso. E a finalidade do livro de Salmos era conduzir o povo de Deus na adoração nesse período no qual eles estão retornando do exílio, eles deveriam olhar para o Senhor e olhar para as experiências que eles tinham tido, né, em decorrência de pecado, de disciplina, de libertação, de restauração, toda essa experiência que eles tiveram com Deus, como povo de Deus, e olhar para Deus e o seu relacionamento com Ele através do livro de Salmos. Os estudiosos têm proposto uma série de divisões para o livro. Eu vou colocar a minha aqui, vou só dar o meu pitaquinho, tá bom? Bem simples, mas a ideia é te encorajar a ler o livro. E a partir disso a gente vai situar os salmos de peregrinação, vai ficar mais fácil a gente entender o contexto do Salmo 120, tá bom? Segundo alguns acreditam, o livro de Salmos, ele repete a experiência do povo de Deus com Deus. Alguns acreditam que é a história de Israel, outros acreditam que é a história de Davi, ou, enfim, talvez a perspectiva de alguém que caminha com Deus e tem os seus altos e baixos. Conforme aparece para você ir, você está vendo, o livro começa, Salmo 1 e Salmo 2, como introdução. O Salmo 1 mostrando dois caminhos, aquele que caminha na lei do Senhor e aquele que não caminha, e as consequências disso. Então, já é um convite para caminhar no livro, na lei do Senhor, caminhar com o Senhor, caminhar nos mandamentos do Senhor. E depois, no Salmo 2, nós vemos o quê? Mostrando a respeito do Filho de Deus, do Rei, do Messias, já dando o Filho de Deus, o Messias prometido, né, aquele que era o escolhido, ungido, como parâmetro para o livro. Então, esses dois primeiros salmos são a introdução. E aí começam os 5 livros. Está aí para você pode anotar, tirar foto, enfim, fica à vontade, só para você ter essa divisão, tá bom? Mas é interessante você dar uma olhada e perceber que o livro de Salmos, ele começa mostrando para a gente, no primeiro livro, que vai aí do 3 ao 41, conflito. O conflito que aquele que caminha com o Senhor experimenta em vários aspectos. Depois nós vemos aí no segundo livro, que vai do 42 até o 72, a respeito do reino, tanto na vida de Davi como rei, ou o próprio povo de Israel, no aspecto do reino. Depois, no terceiro livro, a gente vê, do 73 até o 89, a respeito do pecado do povo. E como esse pecado, ele leva à queda, leva ao exílio, que, de certa forma, repete o coração daquele que caminha com Deus quando ele peca. Porque nós sabemos que quando nós, como filhos de Deus, caímos em pecado, se nós não nos arrependermos, nós vamos experimentar a disciplina do Senhor. Então, os salmos que estão presentes nesse terceiro livro são salmos que falam muito de pecado, das consequências do pecado, da disciplina justa do Senhor. Então, depois você pode dar uma lida lá, você vai perceber muito disso lá. O tom desse terceiro livro, que o livro de Salmos são divididos em 5 livros, né? No quarto livro, nós vemos a questão da redenção, de como Deus restaura o povo. Como é que ele traz do exílio até a restauração. Tanto que o último salmo desse quarto livro, que é o Salmo 106, se você for lá para o Salmo 106 e olhar nos últimos versículos dele, você vai ver que esse salmo termina com uma oração pedindo que o Senhor visite o seu povo e o liberte. Que fala justamente sobre o que? Exílio e redenção, o desejo de libertação. É a mesma experiência que o povo de Israel teve quando estava no Egito, experimentando a opressão, a escravidão, a morte, a dor, e clamava ao Senhor para que o Senhor o libertasse. O último salmo do quarto livro termina justamente com um clamor pedindo isso. E, por fim, quinto livro, que é onde está o Salmo de Peregrinação, é um livro que fala a respeito da restauração. Tanto que o Salmo 107, se você for nele, né,
e olhar os primeiros versículos, você vai ver que há uma resposta de oração do Senhor, e eles louvam o Senhor porque o Senhor os libertou. Aí já é outro contexto, agora é libertação, e como o povo anda após essa libertação. Então o quinto livro fala disso. E é interessante que você percebe que o livro de Salmos ele termina como? A adoração. Então é uma caminhada com Deus por 150 salmos, e os 5 últimos salmos terminam com adoração. O que aparece aí para você? Salmo 146 até o 150, é o bloco ali, terminando o livro em adoração e louvor. Então, basicamente é isso. Se você quiser usar isso para você meditar, avaliar, enfim, entender um pouco o livro de Salmos, pode te ajudar. Esse quinto livro, conforme nós estamos vendo, então fala a respeito disso. Ele começa com redenção, Deus libertando o povo do cativeiro, né, das consequências da sua desobediência, das consequências do pecado, e levando o povo à sua presença, terminando com a adoração. E aí a gente consegue fechar nesse bloco central, que é do 120 até o 134, que é onde a gente vai meditar. E eu gostaria que você, durante a semana, lesse esses 15 salmos. Vai ser muito bom para a sua vida, vai te ajudar muito a você entender tudo isso aí. Você vai perceber como o povo sai dessa condição, né, de exílio, agora já libertos, e caminhando para a presença de Deus, fechando com a adoração, tá bom? A partir disso, fica mais fácil a gente entender o contexto do Salmo 120. E aí eu quero te convidar, então, agora, a me acompanhar lá no Salmo 120, você que já está com a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, Salmo 120, a gente vai ver que o Salmo, enfim, pode ser dividido aí em 3 partes, que eu vou caminhar com vocês: o clamor na crise, a causa da crise e o impacto da crise. Veremos aqui no Salmo 120 que o salmista pede a Deus libertação dos seus inimigos. Mensagem central desse texto: a oração por livramento nasce da angústia de viver como estrangeiro em uma terra de mentira e maldade. A oração por livramento nasce da angústia de viver como estrangeiro em uma terra de mentira e maldade. Depois dessa imersão, vamos orar ao Senhor, pedindo a iluminação dele? Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra fala aos nossos corações e transforma o que somente o Senhor pode transformar. Obrigado por esse privilégio, por essa bênção, por esse meio de graça que é a palavra em nossas vidas. Pedimos, Senhor, trabalhe em nossos corações, Senhor, a fim de que somente o que procede do Senhor seja guardado neles. Ilumina-nos. É o que pedimos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos começar então olhando para esse texto a partir do verso 1 e verso 2, Salmo 120. Nós vamos ver aqui do verso 1 ao verso 2, o clamor na crise. O clamor na crise. Acompanhe comigo, por gentileza, que diz: na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aparece aí para você que nós vemos então o clamor do salmista, pedindo ao Senhor que no meio da sua angústia Ele livre. Ou seja, o clamor, ele começa com essa oração. O salmista, ele clama pedindo socorro, né? Isso nos faz pensar, pensando em nossas vidas, a respeito do exemplo que ele nos dá. Porque em situações nas quais nós enfrentamos acusação, mentiras, ataques por palavras ou ataques por meio de subterfúgio, a tendência do nosso coração é o quê? Querer se vingar, se irar, mas aqui ele leva isso diante do Senhor. Então, já começa o Salmo mostrando como a gente deve lidar com a oposição, levando essas situações ao Senhor e confiando nele, né? Devemos seguir o exemplo do salmista no sofrimento, levar as nossas angústias e dores a Deus em oração sincera e dependente. É aquela situação, a gente fala com todo mundo sobre as dificuldades que a gente tem, só esquece de falar com a pessoa mais importante, Deus. Deus. Quando a gente aprende a falar com Deus antes de qualquer outra pessoa, a gente corta a fofoca pela raiz. Porque quando nós confiamos de falar com aquela pessoa que de fato precisa saber, e aquela que pode nos ajudar, não há necessidade de falar com outra pessoa. O máximo que a gente vai fazer é só falar o que a gente falou com Deus. E ponto. E está de bom tamanho. Então a gente já vê isso, o clamor na crise, o texto nos mostra isso. Vemos também a causa da crise.
do verso 3 a 4. De certa forma, no próprio verso 2 a gente já vê, né? Mentirosos. Mas ele vai dizer, no verso 3 a 4, o que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ou seja, qual que é a causa da crise? Conforme nós vimos no final aí do verso 2, ataque por meio de palavras. Ele está no lugar no qual ele não está se sentindo em casa, seguro, em paz. E a terceira parte do texto vai nos mostrar isso, justamente. Ele está entre pessoas que são hostis a ele. Como diz aquele ditado popular, né, meu irmão? Né, minha irmã? Nem Jesus agradou todo mundo, não é assim? Então, a gente sempre vai estar no ambiente no qual nós somos propícios a sofrer ataques. Justamente porque, por algum motivo, as pessoas discordam de quem nós somos, ou dos valores que nós temos, ou do que defendemos, ou da vida que vivemos, das opiniões que sustentamos. Seja lá como for, a gente sempre está suscetível a isso. E isso também nos ajuda a nos livrar do peso, do reconhecimento do outro, do temor de homens. Nos ajuda a nos livrar do desejo de agradar a todos, de ser escravos da opinião alheia. Existe uma pessoa em todo o universo, na verdade 3, né? Porque o nosso Deus é triuno, né? Mas pegando no sentido geral de Deus, só existe uma pessoa, de fato, que precisa saber e nos dar o aval, que é Deus. Não que Deus não possa usar a vida de pessoas para direcionar as nossas vidas. É claro que pode, mas é valioso à medida que isso nos direciona ao que Deus está dizendo. Se nos afasta disso, já não é mais valioso, já não tem mais utilidade. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que a causa da crise é essa. Né? E aí o texto diz que Deus vai dar o troco. Porque aqui, quando diz o que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, traz o sentido de retribuição. Né? Então Deus vai dar o troco naqueles que enganam. Eles serão atingidos por flechas afiadas e queimados por brasas quentes, possivelmente. Aplicando, compreenda o seu papel no conflito espiritual. Aqui que é o ponto. Irmãos, o sonho geral das pessoas é viver uma vida em paz. O sonho geral das pessoas é viver uma vida em paz. Você está cansado durante a semana, os desafios que você teve. Assim, o que você fala? Eu quero paz. Preciso de paz. Ou quando a pessoa começa a falar muito na sua cabeça e você está assim, cansada. Você, na sua limitação de ser humano, fala assim, por favor, me deixe em paz. Assim, já fez isso? Eu de vez em quando eu faço. É pecado, né? Paciência. Mas não é assim? É o seu cansaço. O sonho de todo mundo é ter paz. Tem gente que vem para a igreja justamente porque quer paz. Você foi assim? Você veio para a igreja buscando paz? Eu reconheço. Lá no começo, quando eu comecei realmente a buscar a Deus, um dos meus alvos, em decorrência de uma série de situações pessoais, características, né, da vida que eu levava, não que era errada, né, nesse sentido, mas o contexto que eu vivia, uma das coisas que eu procurava era paz. Queria muito ter paz. E esse foi um dos motivos pelos quais eu busquei a igreja. E, de fato, nós encontramos a paz. A Bíblia tem um monte de textos que mostram a respeito do Deus de paz, que nos dá a paz, que excede todo entendimento, que é o versículo que eu sei que você está na cabeça, enfim. Até aí tudo bem, perfeito. Mas, meus irmãos, vemos e convenhamos, e esse salmo vai nos mostrar isso. Você encontrou paz em tudo na sua vida? Depende o que você quer dizer com paz. Depende sim, depende não. Porque, na verdade, nessa vida, a gente nunca tem paz em tudo. Nós temos paz a despeito de tudo. Mas em tudo a gente não tem. Tem? Olha para a sua vida. Você que tem buscado caminhar com o Senhor em fidelidade. Você tem paz em toda e qualquer circunstância? No seu coração com Deus? Provavelmente. Espero que sim, se não há essa oportunidade. Mas das circunstâncias, não tem como. É impossível. Então, é interessante pensarmos a partir dessa perspectiva, porque a partir disso, a gente entende que é o contrário. Se nós estamos num ambiente em que, por mais que nós busquemos a paz,
no que depender de nós, devemos ter paz com todos, não é assim que diz a Bíblia? Mas, no âmbito geral, você não vê, você só pode chegar, por questão de lógica, a uma outra conclusão. Nós queremos a paz, mas nós vivemos em meio a uma guerra. É guerra. E aí, nesse sentido, como podemos ter paz? Porque, meus irmãos, às vezes a gente pode se esforçar o máximo que quiser para ter paz com todo mundo. A pessoa não vai deixar, não tem jeito. E você vai fazer o quê? Vai matar a pessoa? A gente não pode fazer isso, né? Então, não tem jeito, nós vivemos num conflito. Quanto mais cedo a gente entender isso, mais cedo a gente fica atento ao que está acontecendo na nossa vida. E a gente para de ficar deitado num berço esplêndido e entende o contexto que nós estamos vivendo. Nós somos um povo de paz. A Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores. Então, nós somos um povo de paz, não somos um povo de guerra. Somos um povo chamado a entrar em conflito com pessoas. Até mesmo porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes infernais. Então, portanto, não somos um povo de guerra. Mas nós não vivemos em paz plena desse lado da eternidade. Nós podemos ter paz a despeito das circunstâncias, mas não temos paz em toda e qualquer circunstância. Porque muitas vezes as circunstâncias que são lançadas a nós são circunstâncias de guerra e não de paz. Então, por isso que nós vemos aqui a luta do salmista. Porque no terceiro bloco a gente vai ver o impacto da crise, do verso 5 a 7. Ele é uma pessoa que quer paz, mas os inimigos dele não querem. Olha o que diz aí, acompanha comigo. Verso 5 a 7. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Sabe aquela pessoa? Não, calma, deixa disso. Não, deixa disso o quê? Mas peraí, senta, vamos conversar. Eu não quero conversa. Mas para que isso? Vale a pena? Vale. É mais ou menos isso. Entende? Diz o ditado popular que quando não quer, dois não briga, né? Mas com o mundo assim não. Porque um não quer e o outro briga. Talvez dentro de casa, marido, esposa, filhos. Talvez no trabalho, chefe, colaborador. Talvez a vizinhança, tem aquele vizinho difícil de lidar. Você faz de tudo para poder dar certo com ele. Mas o abençoado dá um jeitinho de tirar a sua paz. E eu poderia citar muitas outras circunstâncias. Nós vemos um contexto em que a paz é um desejo. E, até certa medida, ela é experimentada para aqueles que confiam no Senhor. Mas o contexto geral é de guerra. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que ele sente como se ele vivesse no meio de um povo violento e selvagem. Que é a descrição, né? Ele só quer a paz, mas os outros só querem a guerra. E aí, olhando para o contexto do Salmo de Peregrinação, é interessante, porque ele diz aí no verso 5, que ele peregrina em Meseque, e ele habita nas tendas de Quedar. Para a gente não faz tanta diferença, são palavras de regiões que nós não conhecemos. Para quem conhece um pouco o contexto, né, geográfico de Israel, ou, enfim, daquelas regiões circunvizinhas, esses lugares não ficam em Israel, são lugares muito distantes. Então, o que o salmista está querendo dizer aqui é, eu não estou em casa. Eu estou longe de casa. Eu estou muito longe de casa. Isso é importante para você olhar para os salmos de peregrinação, porque eles começam com um justo que não está em casa, que está numa terra hostil, com pessoas que não gostam dele, e não é do que depender dele, é do que depender das pessoas, não gostam dele, muito pelo contrário, falam mal dele, caluniam a ele, criam situações de ataque contra ele, e ele quer voltar para casa. Então, a peregrinação, ela começa longe de casa. E aí, domingo que vem, Deus assim permitir, a gente termina com o justo, com o povo de Deus na presença de Deus. Olha que interessante. Toda peregrinação vai sair dessa forma.
longe de Deus, no meio de uma terra estranha, pessoas hostis que odeiam o justo, e ele busca caminhar com o Senhor. Se você olhar, de certa forma, isso é o que alguns estudiosos mostram como o próprio desenvolvimento da história da salvação. O homem tinha comunhão com Deus. A partir do pecado, ele é o quê? Afastado da presença de Deus. E começa a peregrinar por um lugar ao qual ele não deveria estar. Está lá por causa da sua desobediência. E o desejo do homem sempre é voltar para o jardim, é sempre estar na presença de Deus. E o nosso Deus não é um Deus que deixa o homem nessa condição de miséria. Muito pelo contrário. O nosso Deus é um Deus que vai até a terra estranha, vai até o deserto, vai aonde há cardos e abrolhos, e encontra o homem nessa situação e o traz para a sua presença. Então é interessante você ver o coração de alguém que sabe que não está, sabe que está onde não deveria estar, não está feliz de estar ali, quer estar na presença de Deus, quer desfrutar das bênçãos do Deus que por sua presença derrama todo tipo de mudança, vida frutífera, bênção, enfim. Ele quer estar nessa presença, e essa peregrinação, esse é o nosso coração. Deus pode ter, na sua experiência de vida, ter te encontrado num ponto diferente desse deserto, de Meseque, de Quedar. Ele nos encontrou em lugares diferentes, em contextos totalmente afastados da presença de Deus. E lá, quando a gente viu que a gente estava onde a gente não deveria estar, e que, na verdade, a gente deveria buscar a presença de Deus, começou a nossa peregrinação. Tanto é que Salmo 121 começa como? Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Você sabe que montes é esse? Quais são esses montes que ele está falando? Não é a Serra da Mantiqueira, não. Tá bom? Não é a Serra da Canastra aqui, não. Maravilhosa, não é isso? São os montes, o conjunto de montanhas ou cordilheiras que fazem parte dos montes da Judéia, onde vai ficar Jerusalém. Ou seja, o peregrino, ele está no sopé do monte. Está lá na parte de baixo e está olhando para cima e pensando, eu tenho que ir para Jerusalém. Quem vai cuidar de mim? Quem vai me ajudar nessa caminhada? Então, o Salmo 121, ele já saiu das terras de Quedar e de Meseque. Agora ele já está chegando em Jerusalém. Entende? E todo o salmo de peregrinação vai ser assim. Então, com isso, eu quero te convidar, nesses salmos, a pensar a respeito da sua experiência com Deus. Como Deus nos encontrou numa situação de afastamento e nos trouxe à sua presença. E nos faz pensar, você quer voltar para lá? Por isso que a gente se sente estranho quando a gente não está onde a gente deveria. Por isso que a gente se sente estranho quando a gente está num lugar que a gente não deveria estar. Vivendo uma vida que nós não deveríamos viver. Tendo conversas que nós não deveríamos ter. Por isso que a gente se sente estranho quando a gente sente a oposição daqueles que não conhecem a Deus. Que são alvos da graça dele, mas não conhecem a Deus. É um povo estranho, mentalidade estranha, vida estranha, valores estranhos. É tudo estranho para a gente. Tudo diferente. Aplicando para as nossas vidas, espere e aceite a perseguição. Precisamos fazer isso. Precisamos reconhecer que sofrer a oposição do mundo é uma realidade inerente à vida cristã. O que diz lá em 1 Timóteo 3,12? Está aí para você? Todos aqueles que quiserem caminhar com o Senhor de uma maneira que agrada ao Senhor e não às pessoas, todos aqueles que querem ter uma vida para a glória de Deus, uma vida que é relevante a partir dos olhos de Deus, vão enfrentar esse tipo de sentimento. Meus irmãos, olhando para o Salmo de peregrinação, nós entendemos que nós somos peregrinos. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, porque o meu reino não é deste mundo. Ele mesmo deixou sua glória e se encarnou. De certa forma, expandindo um pouco mais, nós poderíamos até refletir em Jesus como peregrinando aqui na sua primeira vinda. Até que o reino dele se faça presente de modo pleno. Então, nós precisamos olhar para Cristo como o primeiro peregrino, e aquele qual nós seguimos atrás. E aí isso vai te ajudar a entender Salmo 121 como Deus, na pessoa de Cristo, como aquele que nos pega pela mão e nos guarda de dia e de noite, caminha conosco, não dorme e não deixa a gente passar aperto. Está sempre ali presente, né? Então, isso é muito importante. Essas coisas vão acontecer na vida de quem quer viver uma vida relevante aos olhos de Deus.
Uma outra aplicação que nós podemos trazer para as nossas vidas é: permita que a perseguição fortaleça o seu amor cristão. Da mesma maneira em que o mundo nos rejeita, da mesma maneira em que nós estamos em terra estranha, nós também fazemos parte de um povo que caminha junto com Deus, para a sua presença plena. Então, em vez de nós caminharmos com aqueles que rejeitam o nosso Deus, caminhemos juntos com aqueles que amam a Deus. É isso que nós devemos fazer. Parar de andar com quem não quer nada com Deus e começar a andar junto como povo de Deus. Porque se nós andarmos com as pessoas que não querem caminhar com Deus, elas estão indo para onde? Para onde que elas estão indo? Porque dependendo para onde elas estão indo, é para onde você vai. É para lá que você quer ir? Entende? Então esse é o ponto. Temos que estar atentos com isso. Usar a rejeição que o mundo lança sobre nós para que isso possa nos unir mais com o povo de Deus. Quero fechar aí trazendo 3 aplicações. Busque o refúgio e a doçura na comunhão da igreja. Estar na igreja é um refrigério. Inclusive, a igreja é a agência do reino de Deus. A igreja oferece os meios da graça de Deus para restauração, renovo, fortalecimento pela palavra, pela oração, pela comunhão. E tudo isso é bênção, é remédio para as nossas vidas, é cura, é fortalecimento. Eu não conheço ninguém que desfrutou cada vez mais da graça de Deus e da bênção de Deus e do cuidado de Deus, que amadureceu e produziu mais frutos a partir dessa graça de Deus, afastado da igreja. Você conhece? Então isso nos ensina muitas coisas. Mas eu não quero me ater a isso. O ponto é, quanto mais nós experimentamos a igreja como esse meio de Deus para as nossas vidas, crescermos em graça, melhor vai ser para nós e mais glória será tributada a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Valorize a palavra de Deus proclamada na igreja. No mundo em que só se ensina o que é contrário a Deus, ou só se usa as palavras para atacar a Deus e aqueles que amam a Deus, que tal a gente deixar de emprestar os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente a esse tipo de palavra e começarmos a ceder cada uma dessas coisas à palavra de Deus? A gente precisa valorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é qualquer coisa. E olha, que não seja uma situação na qual, às vezes, a gente se lembra de quando ouvia quando era criança. Quando você não tiver, que você vai dar valor. Já ouviu isso aí? Isso não acontece. Porque não ter é uma calamidade. E que essa calamidade não chegue a nós. Que sempre tenhamos. E sempre valorizemos. Valorize a palavra de Deus. O seu contato pessoal, como família e principalmente como parte do corpo de Cristo. E terceiro, priorize a reunião com o povo de Deus, que é consequência das 2 primeiras. A igreja não pode ser opcional nas nossas vidas. Mas pensando a respeito das lutas que enfrentamos e como nós precisamos correr para a igreja, como esse refúgio em meio a essas lutas, nós também temos que nos lembrar de uma coisa, meus irmãos. Se é difícil ser atacado com palavras conforme nós vemos no Salmo 120, e Jesus? Vou ler rapidamente aqui tudo o que usaram como palavras para com Jesus. Jesus ele foi acusado diretamente de blasfêmia. Ele foi acusado de fazer sinais e milagres pelo poder de Belzebu. Ele foi acusado de violar o sábado. Ele foi acusado de desrespeitar as tradições dos anciãos. Ele foi acusado de ser amigo de publicanos e pecadores. Ele foi acusado e foi zombado e foi desprezado por causa da origem da sua família e da sua profissão. Mas ele não é o filho do carpinteiro? Como se isso fosse uma coisa menor. Ele foi questionado várias vezes e publicamente em relação à sua autoridade. Eles distorceram a palavra dele quando ele disse que iria derrubar o templo e ergueria em 3 dias. Ele estava falando de sua ressurreição. Diante de todos, acusaram ele, inclusive diante de Pilatos, dizendo que ele era o rei dos judeus, inimigo de César. E lá, quando a multidão estava reunida, aos gritos, eles
disseram, crucifica-o. Ou seja, ele sofreu zombaria e escárnio direto durante o seu sofrimento na cruz. Então, se tem alguém que sofreu palavras acusatórias, injustas, maldosas, prejudiciais e todo tipo de outros adjetivos que eu poderia colocar, é Jesus. Sim, ele sofreu cada uma dessas coisas. Ele experimentou o que o salmista está relatando em Salmo 120 de uma maneira plena. E isso nos faz pensar sobre isso. Ser atacado por palavras maldosas é uma marca indelével. Não dá para apagar, indelével na vida do justo. Porque se Cristo sofreu essas coisas, nós como discípulos não deveríamos esperar algo diferente. E isso é interessante porque nós vivemos hoje o que alguns têm chamado de a era do selfie, que é aquela ideia de os meus sentimentos são importantes. Meus irmãos, os nossos sentimentos são importantes, mas são relativos, não são absolutos. Absoluto só Deus. Com isso, eu não quero dizer que se você está triste, não é importante para você, ou que nós não devamos nos compadecer do que está acontecendo, que não devemos levar em consideração os sentimentos dos nossos irmãos. Sim, devemos, mas isso é relativo. Relativo à pessoa de Deus, porque absoluto só Deus. Nós vivemos um tempo em que os sentimentos eles não são relativos, eles são absolutos. Então, como a pessoa se sente, é absoluto, é importante. É importante para ela a tal ponto que justifica tudo que ela queira fazer ou tudo que ela esteja fazendo. Entenderam? Pegaram? Então, a partir do sentimento da pessoa, ela pode tomar a decisão que ela quiser, que por si só isso já está justificado. Você imaginou se nós levássemos a vida nessa perspectiva, até mesmo diante do que aconteceu com Jesus? Não foi isso que ele experimentou. Mesmo sendo Deus, ele submeteu ao plano de Deus, ao plano do Pai. E sofreu cada uma dessas coisas, e tudo isso foi necessário. Ele não estava preocupado em relação a como ele se sentia. Inclusive, antes da crucificação, ele se sentia numa angústia muito grande, porque ele disse, Senhor, se for possível, tire de mim toda essa tribulação, né? Enfim, afasta de mim esse cálice. Ou seja, que eu não beba do cálice da tua ira, do teu furor, todas as coisas que acontecerão, mas em todas essas coisas que ele fez, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele submeteu a angústia dele a Deus. Então, o nosso sentimento não é absoluto. Biblicamente dizendo, não. Ele é importante, Deus até pode levar isso em consideração, mas absoluto ele jamais será. Porque absoluto é só Deus. É nós que precisamos aprender a submeter os nossos sentimentos a Deus e permitir que Ele, no seu tempo, trate e cure cada uma dessas coisas, dependendo da graça e providência dEle para isso. E por isso, meus irmãos, nós temos que entender que ser atacado por palavras maldosas é uma marca indelével na vida do justo. Não tem como a gente estar bem com todas as pessoas em todos os momentos, em todas as circunstâncias, se queremos viver de uma maneira que agrada a Deus. É simplesmente antibíblico e impossível. De certa forma, se você for parar para pensar, até para quem não é crente também é. Se você olhar para personagens do Antigo Testamento, é a mesma coisa. Jeremias. Lembra da história dele? Elias. Jó. Jó, ele tinha uns amigos, que eu não sei dizer se é amigo ou inimigo, porque amigo daquele jeito não precisava de inimigo, né? O livro inteirinho, assim, quase inteiro, grande parcela, é falando, Jó, você pecou. Jó, você pecou. Jó, ó, você pecou. Não tem como você não ter pecado. Como você não pecou, está passando isso aí? Jó, você pecou. Amigo, assim, eu estou querendo longe. Né? Depois, eles foram injustos, depois Deus chama eles, olha, o que vocês fizeram foi errado, e eu vou aceitar o sacrifício de Jó por vocês. Então, amigo assim, né? Enfim. Passou por isso. José. Lembra aí da vida de José, como ele foi atacado com palavras? Neemias, espalhando boatos. Davi, Saul falando a respeito dele, Daniel, Estevão, acusaram ele injustamente, isso levou à morte dele. Paulo, não precisa nem dizer, sofrendo um monte de ataques dentro de igrejas. E por fim, Jesus. O que diz lá em Isaías 53, verso 3, verso 7, verso 8? Eles olhavam para o servo sofredor e tinham repulsa, rejeição. As palavras são duras em relação a Jesus. Então, se tem alguém que experimentou isso de maneira plena, é Jesus Cristo.
E nós temos nele uma certa identificação. Assim, meus irmãos, nós vemos que na cultura terapêutica, muitas das vezes, nós nos tornamos insensíveis para a dura realidade, mais factual, a respeito do custo social e psicológico do discipulado cristão. Ser discípulo de Cristo tem um custo emocional e social, e é impossível não ter. Então, considere isso. Cristãos na moda são um forte indício que tem erros graves no discipulado. Não porque a pessoa tem que ser alguma pessoa grossa e desagradável, ou rixosa. Não. É porque, naturalmente, quanto mais nós nos parecemos com Jesus, e quanto mais nós vivemos da maneira como um justo tem que viver, mais nós vamos ter atritos com o mundo. Então, não é ser rejeitado porque é chato, é ser rejeitado porque é santo. E o mundo não caminha em santidade. Isso não é legalismo. Isso é desenvolver uma vida cada vez mais parecida com a de Jesus, que sofreu cada uma dessas coisas. Então, isso nos faz pensar a respeito dessa cultura terapêutica, que nos leva a entender que o mais importante é se sentir bem. Não, não é. O mais importante é viver uma vida que glorifica a Deus, que inclusive é o propósito da nossa criação e existência. Uma vida que, de fato, leve a esse ato, a esse alvo. Esse custo, meu irmão, minha irmã, é um custo alto demais para se pagar dentro de uma cultura performática, egocêntrica como a nossa. Muitas das vezes. O parecer é mais importante do que o ser. Ou, ainda mais, se você for parar para pensar numa cultura de cancelamento como a nossa, em que as pessoas são canceladas por causa dos valores que defendem. Então, um custo alto. Mas, ainda assim, olhando para a palavra e olhando para o discipulado, Jesus chama isso de bênção. Mateus, capítulo 5, verso 10 a 12. Dá uma olhada lá. Como é abençoador todas essas coisas. Jesus diz que sofrer esse custo, esse preço, é abençoador. Vale muito a pena, apesar de ser difícil. Então, devemos ser um povo de paz, devemos ser um povo de graça, devemos ser um povo agradável, um povo tratável, um povo bondoso, generoso, misericordioso e receber como resposta, muitas das vezes, o que Cristo recebeu por tudo que Ele fez. E é normal, é assim mesmo. Não há nada de diferente a se esperar em relação a isso. Agora, quando nós queremos nos sentir bem, dificilmente nós estaremos prontos a pagar o custo disso. Então, o que a gente precisa mudar é a perspectiva da coisa. Nós chegamos à conclusão que ser atacado por palavras maldosas é uma marca indelével na vida do discípulo. Aquele que quer ser discípulo terá como uma das suas marcas experiência. Mas sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, ao seu tempo, cada uma dessas coisas não apenas encontrará justiça da parte de Deus, que é o nosso Deus justo e santo, mas também ao seu tempo, cada uma dessas coisas valerá a pena, porque o nome do Senhor foi glorificado em todas as coisas. E, por fim, o que interessa é isso. Ele sabe cuidar dos seus filhos, Ele sabe das nossas dores, sabe das nossas dificuldades. Nós ainda não chegamos onde precisamos chegar. Continuemos caminhando até chegar lá. Vamos orar? Diante dessa palavra, fale com Deus. Se por acaso, inclusive, você está experimentando isso, ou já experimentou, fale com o Senhor. Senhor, nosso refúgio e destino. Hoje confessamos que vivemos cercados por palavras que ferem e por um mundo que muitas das vezes prefere o conflito à paz, Senhor. Assim como o salmista, no Salmo 120, diz que clamou em angústia, nós nesse momento entramos em oração diante do Senhor, em resposta a essa palavra, Senhor. E também elevamos as nossas vozes, a nossa mente, na nossa oração, dizendo ao Senhor, livra-nos dos lábios mentirosos, do engano que tenta nos desviar do Teu caminho, Senhor. Nós reconhecemos que não podemos caminhar sozinhos. Somos peregrinos e totalmente dependentes da Tua graça. Por isso, olhamos para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso verdadeiro caminho.
Foi ele, Senhor, que foi perseguido e sofreu injustiça em silêncio. E ele que agora nos toma pela mão e nos convida a caminhar e subir com ele, Senhor, à presença do Pai. Pelo poder do Teu Santo Espírito, Deus, pedimos, tira o cansaço dos nossos pés nessa caminhada e coloca nos nossos lábios um cântico novo. Que a nossa jornada não seja movida pelo medo, pela angústia, pelo desespero, mas pela esperança de que em Cristo a paz que o mundo não conhece já é nossa. Dá-nos coragem, Senhor, para dar o primeiro passo hoje, nessa caminhada, confiando que aquele que nos chama é fiel para nos levar até o fim. E, Senhor, se há aqui alguém entre nós, essa noite, que ao ouvir essa palavra, em algum momento entendeu que o Senhor convida essa pessoa a caminhar contigo, a ter uma vida, a deixar tudo que ficou para trás, Senhor, da sua vida, uma vida longe de Deus. E agora, Senhor, a partir dessa palavra, Senhor, entende que o Senhor está chamando a Tua presença. Com a Tua graça, Senhor, o Senhor está chamando essa pessoa à Tua presença, a caminhar com o Senhor, a aprender do Senhor, a poder desfrutar do Teu cuidado e da Tua capacitação. Eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus toque nesse coração e atraia essa pessoa a Cristo de uma maneira, Senhor, irreversível. Transforma esse coração, muda essa vida, é o que pedimos. Fortalece-nos, Senhor, nessa caminhada, pois o Senhor é o nosso guia, nosso pastor, é a nossa esperança. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.